Fotojornalismo, para mim, é a magia da fotografia. É você estar envolvido num mundo totalmente solitário em que você e a câmera são cúmplices, somente vocês dois, e é aquele momento de ação. Eu digo então que é a teoria da informação. O fotojornalismo é aquilo que acontece naquele momento, ou muitas vezes é uma coisa programada, mas eu digo que ela é uma raiz, ela é uma paixão, um vício. Fotojornalismo é a coisa mais linda. Fotojornalismo é você retratar, é passar a informação, no nosso caso fotógrafo, através da imagem. A imagem por si diz tudo. Você, através de uma imagem, você pode falar sobre todas as coisas. Muitas vezes as pessoas, o público, eles compram o jornal, o papel, até mesmo porque ao passar por uma banca ou qualquer uma outra loja que tenha disponível ali o jornal em exposição, às vezes as pessoas elas têm um impulso de comprar o jornal simplesmente pelo fato de ver a imagem, de ver não a escrita, não a lead, mas você vê a imagem como ela um todo. Ou seja, a imagem às vezes ela é tão expressiva, ela é tão dramática muitas das vezes, que só em você bater o olho você compra o jornal. Então eu digo que fotojornalismo, principalmente assim na parte de fotógrafo, eu digo que é uma magia incomparável. Eu acho que é assim, só quem vive ou quem viveu sabe relatar sobre isso, Então eu só tenho assim que me deslumbrar com essa parte da teoria visual, da teoria que mostra uma realidade através da imagem. Quanto ao ruído, as pessoas muito falam do ruído, pessoas profissionais, no campo profissionais, e para quem não sabe, o ruído na fotografia, noise, falando em inglês, na fotografia ele é representado pelos granulados que aparecem numa imagem, por uma fotometria ou uma iluminação mal feita, Então fica aqueles granulados, fica aquela foto parece que ela está enfumaçada, um nevoeiro, aqueles grãos, é o que a gente chama de ruído. Já no fotojornalismo, o ruído são todas aquelas configurações erradas da câmera, ou seja, um desfoque, ela é um ruído, entendeu? Na linguagem, na gíria do fotojornalismo, o desfoque é um ruído, ou seja, alguma coisa que não foi bem feita. O próprio ruído mesmo, para uma iluminação ou uma fotometria errada, também entra nesse contexto. Ruído pode ser uma imagem trêmula, Você não configurou errado, dependendo da velocidade do teu obturador e uma série de questões, se a objetiva tem ou não estabilizador, e a imagem tremeu. Então, qualquer coisa que afete a imagem, tire ela de um contexto normal, ela é considerada um ruído, é uma imagem mal feita, é uma imagem mal capturada. Então, ruído no fotojornalismo, ele tem esses aspectos. Tudo que influenciou na imagem, tudo que deixou a imagem ruim, nós chamamos de ruído. Os tipos de foto em fotojornalismo, para quem não conhece, para quem não tem prática, para quem não sabe, são dois tipos, e elas são programadas na câmera fotográfica. Quais são os dois tipos de imagens capturadas que nós podemos fazer no fotojornalismo? Uma delas é a cronológica. O que vem a ser cronológica? Crono, tempo, lógica, ideia, tempo, espaço. Então, cronológica, na linguagem jornalística, é toda aquela imagem que ela é feita instantânea, ou seja, na câmera a gente configura como disparo contínuo.
é aquele assunto, aquele fato, aquele momento no qual você não pode perder. Aí você pode botar diversos assuntos: esporte, vôlei, futebol, né, natação, qualquer uma ação que o assunto esteja rápido. Então, para você não perder aquele momento, para você não perder aquele olhar, para você não perder detalhes, você bota num disparo contínuo e você faz vários quadros, vários frames, e depois você escolhe a que ficou melhor para você expor no jornal, revista, seja lá o que for imprimido. Mas então a primeira é a cronológica, que significa que é você, entendeu, colocar a câmera no disparo contínuo para você pegar o momento, a ação daquele assunto que você quer retratar rapidamente. E tem a lógica é o contrário. A lógica é o disparo contínuo, é aquela configuração no qual o repórter jornalista, né, o fotógrafo jornalista ou o fotógrafo, ele tem o tempo para poder fotografar. Não precisa ser uma ação tão rápida, uma ação tão cronológica como a gente acabou de falar. Ele tem tempo, as fotos são mais cuidadas, ele procura um melhor ângulo, ele procura uma melhor iluminação, ele procura uma melhor distância focal. Então, não precisa de uma ação rápida, de uma ação ligeira. Então, a lógica é aquela que você pode programar. A cronológica, você sabe que o momento vai acontecer, você precisa pegar o momento, então é aquela que você coloca o disparo contínuo e vai. Já a lógica, ela vai para um disparo único. Existem, chamado assim, até uma curiosidade legal para quem não conhece, 3 tipos de imagens, né, de fotografias, de capturas que a gente fala no ramo jornalístico, né? Uma delas é a pose. A pose, a própria palavra já está te identificando. É o momento em que você tem tempo e você formula, você direciona, você dirige aquela situação para você fotografar. Exemplos clássicos é o político cumprimentando as pessoas, os populares, né? Então, de prefeito, vamos inaugurar alguma coisa, então tem aquele momento daquela liturgia que um cumprimenta o outro e posa para foto. O próprio desfile de moda, estúdio, entrevistas, né? Em que entrevistas programadas, né? Agendadas, no qual vai o jornalista e vai o fotógrafo. Então o fotógrafo tem tempo para pegar aquela ação. É como se fosse a imagem lógica, né? A fotografia lógica que a gente acabou de falar anteriormente. Então a foto pose é aquela na qual caracteriza-se por um tempo no qual você pode dirigir até a pessoa para pousar, ou que você tenha um tempo hábil para pegar a melhor ação sem ter um desespero, sem precisar botar algo cronológico. E também nós temos a foto que as pessoas não conhecem, é a foto objeto. O que é a foto objeto? A foto objeto é a foto propaganda, a foto marketing, tá? E o que é isso? Por exemplo, você vai pegar um determinado produto, um refrigerante, ou um sabão em pó, ou uma marca de uma roupa, então você vai trabalhar para aquela empresa, né? Então você vai fotografar o objeto, no qual vai sair no encarte, numa revista, no jornal. Então você é contratado para fazer esse tipo de imagem. Então a foto objeto é quando você fotografa o próprio objeto no qual ele vai ser divulgado. Agora tem uma outra questão aí. Esse objeto, a parte física desse objeto, seja lá o que for, ele pode ser substituído por uma pessoa. Mas como assim? Cansamos de ver podemos dar exemplo aí de várias categorias, daquela esponja de aço que todo mundo conhece. Tem aquela pessoa que tem há mais de 15, 20 anos fazendo a propaganda para aquele determinado produto. Quando você a vê, quando você observa aquela pessoa, você já associa a ela ao objeto.
Entendeu? Então, se você vê aquela pessoa passar na rua e fala, ih, olha aquele cara daquela marca lá, ele, não sei o que, você não precisa nem sabe nem o nome do cara, mas você associa ele à marca, como já tivemos de roupa, dessa esponja de aço, de refrigerante e outras questões de telefonia. Então, a foto-objeto pode ser o próprio objeto em si, propaganda dele, fotografada dele, como também pode ser a própria pessoa substituindo aquele objeto que a representa. De tanto ela fazer aquela propaganda, ela passa a absorver por osmose, ou absorver por uma luz aquele objeto. Então, quando você olha, e lá, aquele cara que faz a propaganda tal, você não sabe o nome dele, mas você sabe que ele representa aquele objeto. A estrutura de uma notícia, a estrutura de uma reportagem, você requer certos pontos. O primeiro dele é porque o fato ocorrido é um deles, como ocasionou aquela situação na qual você foi fotografar e quando ocorreu. Bom, mas Fábio, isso fica difícil, e para o jornalista é fácil, porque ele anota, ele grava. E na fotografia eu digo que um bom fotógrafo jornalístico, um bom fotógrafo que trabalha para a mídia, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter um olhar, ele tem que primeiro olhar, ele tem que primeiro fotografar com os olhos, para que depois você possa passar isso para o objeto, para a câmera. E como é que você faz isso? Sei lá, você tem um acidente, um carro pegou uma moto, exemplo, e tem uma vítima, uma pessoa morreu ali do lado da moto. O que o fotógrafo, o olhar do fotógrafo tem que ser preciso, ele tem que pensar, ele tem que dirigir. Poxa, se eu fotografar só uma moto com um corpo estendido, uma vítima naquele local, ok, todo mundo vai saber que ele sofreu mas por que ele sofreu esse acidente? O que aconteceu? Qual é o outro conteúdo que completa esse texto, esse contexto? Ou se eu fotografo só o ônibus ou o carro que pegou a moto, eu tiro também totalmente o contexto, então eu não consigo associar o que aconteceu. O fotógrafo, ele tem que se passar, ele tem que fazer a notícia através da imagem. Eu tenho que procurar o melhor ângulo. Isso é um exemplo, um acidente, mas com qualquer outro assunto, qualquer outra ocasião. Eu tenho que procurar um ângulo no qual eu pego a moto com a pessoa, com a vítima e o objeto que pegou, um carro, um ônibus, que tenha pego aquela moto e aconteceu aquela situação. Porque eu tenho que retratar com a minha linguagem fotográfica o que aconteceu. Está entendendo? Então, o fotógrafo ele tem que ser esperto, ele tem que ser rápido, ele tem que pensar rápido, ele tem que agir rápido. Fotojornalismo é isso, é rapidez, é agilidade, é pensamento, é direção, é ângulo. E se possível, for pegar até o nome da rua, da placa da rua, junto com o acidente, ou algum outro comércio que identifique o local. Porque isso traz mais riqueza, isso traz mais clareza para uma reportagem. Então a gente, como fotógrafo, tem que pensar nisso, ângulo, ser rápido, posição, postura. Como é que eu vou mostrar essa imagem? Eu tenho que procurar maior ângulo. Às vezes o fotógrafo vira macaco, ele canguru, ele pula, ele sobe na árvore, ele faz qualquer coisa para ele poder capturar a melhor imagem, para passar a melhor informação para ela. Então, essas estruturas todas, o jornalista, o repórter jornalista, ele escreve, ele grava, mas o fotógrafo ele tem que passar isso com a imagem, então ele tem que ser esperto, ele tem que ter um momento da ação, ele tem que estar ligado e não desligado. O fotógrafo jornalista ele tem que estar ligado, e todos os momentos, em tudo que acontece, porque tudo que acontece, tudo que está em volta faz parte da cena. Então você tem que estar ligado para isso, ok? Então isso é muito importante no dia a dia do fotógrafo, né? Caramba, Photoshop, diversas vezes, a gente já falou aí de Photoshop, é uma das melhores ferramentas, a gente não vive sem o Photoshop. Photoshop é lindo. Ele foi criado até para te ajudar. Hoje a gente consegue fazer maravilhas com o Photoshop, mas eu digo que o Photoshop é uma faca de dois gumes, como eu já disse várias vezes, em vários documentários, em vários vídeos aí, que o Photoshop
ou ele te agrada, ou ele te abençoa aí, né, numa gíria, ou ele te ferra. Eu acho que a pessoa que vai trabalhar com Photoshop tem que ter um cuidado tremendo, porque o Photoshop ele se divide em duas partes, para quem não sabe, muita gente não sabe, tá? Que se você tratar ou se você manipular uma imagem errônea, já era, na hora de revelar, ou na hora disso ir para uma mídia, ou na hora disso ir para alguma coisa, a imagem pode ficar totalmente com ruído, o famoso ruído. Então o Photoshop ele divide em manipular a imagem, né, e tratar. Tratar não tem nada a ver com manipular, galera. Tratar, eu digo que tratamento de imagem é luz, é iluminação, é você mudar a cor com preto e branco, é você tratar ali o nível dela, o RGB dela, o histograma, você tratar o brilho, o contraste. Então é só iluminação. Quando você parte para manipulação, a coisa muda. Porque você está manipulando, você está pegando, tirando, colocando alguma coisa, acrescentando. Então ela passa de ser um tratamento e já joga para manipulação. E no fotojornalismo, isso é totalmente proibido, isso é totalmente fora de ética. Se isso é pego, dá processo, você perde diploma, perde registro, perde tudo, porque você não pode manipular uma cena, você não pode acrescentar, o cara está sangrando, você não pode botar bicas de sangue em cima do cara. O avião, a asa do avião quebrou, tu tira as duas asas do avião. Está tendo um incêndio, você aumenta as chamas, aumenta a fumaça. Isso não pode, é contra a lei. Isso no fotojornalismo não existe, não pode haver manipulação. E sim tratamento. No fotojornalismo você pode botar uma foto preta e branca e trabalhar a iluminação, aumentar a aproximação dela e mais nada, porque senão complica a vida. E trabalhar com Photoshop não é uma coisa fácil, tem que saber, até porque eu costumo dizer que a tinta de um jornal já não é tão de boa qualidade, muito menos o papel, é um papel reciclado. E se você faz uma foto horrível, ruim, aquilo passa para o papel, para uma imprensagem que sai milhares de exemplares em minutos, lógico que a qualidade cai, não tenha dúvida disso. E se você fez uma foto maltratada, com ruído e diversas coisas, lógico que a imagem vai aparecer terrivelmente. Então, gente, fotojornalismo assim é paixão, é você ter certeza daquilo que você quer. Lógico que se divide em vários ramos, esporte, política, diversas coisas. E cada um segue aquilo, se quer trabalhar. Não pense vocês que vocês vão enriquecer com fotojornalismo. Fotojornalismo você não enriquece, você come, você bebe, você paga suas continhas ali, mas é penoso. Você não tem família, às vezes você está de plantão, às vezes você não tem Natal, não tem Ano Novo, você tem que estar ali. Agora é uma paixão, aquilo vira um vício, aquilo vira uma cachaça. Então você acaba caindo naquela rotina, você sente falta daquilo, né? Mas você tem que saber que quando você vai ser um repórter, fotógrafo, você vai trabalhar num jornal, numa revista, muitas vezes você não tem tempo, você não tem família, a família tem que compreender, ela tem que andar lado a lado contigo, você às vezes não tem social, você tem um aniversário, um churrasco, por aí, você está de plantão, você está no corre-corre. Então o fotojornalismo tem esse outro lado. E você não enriquece com fotojornalismo. Não adianta você querer se iludir que você vai ser rico, porque você não vai ser rico com fotojornalismo, não tem como fazer isso. Agora, que é uma maravilha, que é uma adrenalina, você botar um colete, subir, descer, fazer altas coisas, sem sombra de dúvida, o fotojornalismo ele está no sangue de quem gosta, de quem já está na prática ou já esteve na prática, sabe do que eu estou falando. Ele está incutido dentro de você. Quando a pessoa gosta, quando a pessoa se dedica, ele está lá dentro, não tem como você tirar. Então você até tem que às vezes se afastar e anular uma parte da tua vida para poder prestar esse serviço que é maravilhoso. Então fotojornalismo, assim, para quem quer, estudantes aí de fotografia que quer seguir, tem que pensar legal e tem que se dedicar bastante, porque até porque hoje eles usam muito freelance, te paga para você fazer tal matéria e depois outra vez te chama. Dificilmente hoje alguns jornais
estão efetivando fotógrafos, a não ser grandes jornais. Tem um grupo de jornalistas de fotógrafos, né, repórter fotógrafos, que são contratados e tudo mais, mas hoje eles trabalham com muito freela, e às vezes trabalhar com freela vale até muito mais, porque às vezes tem uma graninha melhor, ou depende de onde você vai trabalhar também, depende do tipo de trabalho que você vai fazer, mas seja freela ou você seja efetivado, se você ama a profissão, se você ama o fotojornalismo, gente, se dedica e sabe que você vai viver um bom tempo da tua vida para ele, se anulando um pouquinho de algumas coisas, social, família. É bom a gente pensar nisso, mas que enriquecer não enriquece, mas que traz bastante satisfação, que traz bastante alegria, vício, como eu falei agora várias vezes, e é isso. Fotojornalismo é olho, é ação, é adrenalina, é agilidade, é corre-corre, e isso para quem gosta na fotografia não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Fotografia é, como eu digo, é a expressão da alma. Só sabe quem é fotógrafo, quem fotografa, porque cada imagem, cada ação é um filho teu que nasce. Você nunca vai ter o melhor filho, você vai amar todos, você vai se identificar com aquele que está... Você se identifica, né? Mas você nunca vai fazer a melhor imagem sempre vai estar por vir. Então, eu digo que fotografia é o meu slogan, é a expressão da alma. Eu amo, eu me dedico, e agradeço a fotografia por tudo, né, que tem acontecido. E é isso, gente. Para quem pensa em fotografia e seguir fotografia, é isso aí, é amor, paixão, sucesso, dinheiro, vem com o tempo, mas é mais paixão, amor, e se não vier sucesso, dinheiro, fica a paixão, fica o casamento, fica a singularidade dos dois. Então fotografia é tudo.